Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre um texto que já usei algumas vezes aqui. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho e gostaria de fazer uma aplicação a todos nós. Bom, coloca para mim o primeiro texto, Marcos 16, 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Coloca para mim na tela, isso. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, meu propósito hoje é refletirmos sobre o mundo cujo qual nós pertencemos. Vamos tratar isso de uma forma muito particular. Quando ouvimos esse texto, Jesus está dando aos discípulos a grande comissão. Está dizendo aos seus discípulos o que eles deveriam ou como eles deveriam fazer. E na verdade o que Jesus estava dizendo é: apresente aos outros aquilo que eu apresentei a vocês. Permita que aconteça na vida dos outros aquilo que eu viabilizei que acontecesse na de vocês. O que Jesus está provocando nos seus discípulos é o entendimento de que cada um traz consigo o seu mundo. E a proposta é entender que aquilo que você recebeu de Deus em Cristo não pode parar em você. Isso tem que prosseguir. Isso tem que ir adiante. Onde? No mundo cujo qual você pertence. A minha proposta é mostrar que o meu mundo não é o mesmo mundo que o seu. Como é que é seu nome? Você? Reginaldo. Edinaldo. Você mora onde, Edinaldo? Ele mora na Figueira. Os amigos do Edinaldo não são meus amigos. Os vizinhos do Edinaldo não são meus vizinhos. Os familiares do Edinaldo não são meus familiares, não são meus parentes. Isso faz com que o Edinaldo tenha um mundo cujo qual ele pertence, um ecossistema, um ambiente onde ele está inserido. E a grande verdade é, mesmo que você seja casado, mesmo que você esteja aí ao lado dos seus pais, existe um mundo que seus pais não pertencem. O mundo da sua escola, dos seus amigos, dos seus colegas. O mundo, muitas vezes, da sua rede social. Um ambiente que ele é seu, tá certo? Então, quando a Bíblia diz, ide por todo mundo, para algumas pessoas realmente, eles serão missionários transculturais, irão para outras nações, certo? Farão missões urbanas. Mas a minha proposta é mostrar a você que você é um missionário que precisa conduzir o que você recebeu para o seu mundo. Então, ide para o seu mundo e pregai o evangelho, motivando as pessoas a nascerem de novo. Através do batismo, são os dois textos que nós lemos. Então a pergunta muito simples seria: há quanto tempo você anda recebendo do Senhor a palavra e o poder de Deus para agir no mundo que você pertence? E como anda este mundo depois de 6 meses que você se converteu, depois de 2 anos que você está no Evangelho,
depois de 20 anos. O que acontece com as pessoas que muitas vezes não fazem parte, full time, o tempo inteiro do seu mundo, mas passam por ele? Como fica a vida de alguém que viajou com você, que sentou na mesma mesa, que almoçou, que teve algum contato com você e naquele momento ela é inserida no seu mundo? Como esses ambientes ficam? Ou será que não? A sua postura é: encontrei o evangelho que mudou a minha vida e isso para mim basta, para mim é o suficiente, e que cada um se vire. Bom, se essa é a sua visão, isso é um pouco complicado. Mas também é importante nós entendermos a dificuldade que temos quando somos inseridos ou vamos ter que mudar um mundo cujo qual nós não temos muita familiaridade. Então eu separei alguns textos e eu quero que coloque Atos 10, o verso 14, e depois nós vamos voltar em Atos 9, 13, tá bom? Então, Atos 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Essa é uma aplicação que Deus está fazendo com o apóstolo Pedro, certo? Deus está querendo que Pedro pregue para alguém que não faz parte de seu mundo. É Cornélio, um oficial romano. Ele não é alguém que Pedro acha que merece receber a palavra da salvação. A mente de Pedro não está adaptada para isso. Então Deus vai usar uma ilustração para fazer com que Pedro vá pregar a palavra, vá transmitir a Cornélio aquilo que ele recebeu do Senhor. Mas inicialmente, se dependesse de Pedro, Pedro não iria. Essa expressão, de modo nenhum, Senhor, você pode trocar, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, para eu não vou pregar para alguém que não é judeu. Eu não vou levar a palavra da salvação para esse cara, porque eu acho que ele não merece. Nós precisamos estar muito atentos a pessoas que vão fazer parte do nosso mundo por algumas horas, por alguns momentos, e podemos marcar a vida dessa pessoa para sempre. No último domingo desse mês, no dia 29, no fechamento do mês de aniversário da igreja, eu estou trazendo um pastor aqui chamado Samuel Bezerra. Ele é de Pindamonhangaba, em São Paulo. Eu não conheço Samuel pessoalmente. Eu só vi Samuel uma vez pessoalmente, na Assembleia de Deus, aqui da Pedreira. Na época, o pastor era o pastor Lorival Machado. Meu pai era diácono dessa igreja e me convidou para uma conferência onde pregava o Samuel. Eu vi de longe, não tive acesso, não pude tirar uma foto, não o cumprimentei, mas ninguém influenciou minha vida no Evangelho como ele. Ninguém. A minha vida, não, e olha que eu me converti 6 anos depois daquele congresso, daquela conferência. Mas o dia que aquele cara, eu não sei quantas vezes ele veio a Xerém, eu sei que aquele dia a mensagem dele entrou nos meus ouvidos, a maneira com que ele gravava, eu nunca vi ninguém conhecer tantos versículos de cor como Samuel. Ele me inspirou a vida, e eu falei com ele
Tem uma semana e pouco, quase 10 dias, que eu não conseguia contato com ele, nem sabia que ele me conhecia. E aí eu tentei explicar, certo? O que tinha, como foi. Então preste atenção, em alguns momentos, 1h30, 2 horas de conferência, eu me tornei alguém participante do mundo do Samuel. Samuel entrou no meu mundo e mudou minha vida para sempre. Porque 1h30, certo? Meia hora, uma palavra, um sorriso, um exemplo, a sua vida pode mudar para sempre. Quando você encontra com alguém, certo? Que está exercendo a função de mudar o mundo cujo qual ele faz parte. É assim que funciona. Mas isso não é fácil. Você está vendo Pedro? Pedro está dizendo que não está afim de falar com Cornélio. Vamos voltar um pouquinho? Capítulo 9, verso 13. Ainda de Atos. Coloca, por favor. Atos 9, 13. Isso. Respondeu Ananias: Senhor, certo? De muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está recebendo a missão de pregar para Paulo. Olha só, e o que Ananias está falando com Deus? Senhor, eu não estou conseguindo entender. Esse cara não pertence ao nosso mundo. Ele é a oposição. Ele tem autoridade, ele tem poder para me prender se eu for lá pregar a tua palavra para ele. Eu não estou conseguindo entender. Porque muitas vezes nós ficamos deslocados quando Deus nos leva para um ambiente diferente, hostil, inóspito. Quando começa a aparecer na nossa vida pessoas que nós olhamos e pensamos assim: eu estou no lugar errado. Não que às vezes algumas pessoas não estejam, mas muitas vezes, quando pessoas passam pelo nosso mundo, elas têm que levar de nós aquilo que nós recebemos de Deus. Então é importante que você olhe e diga: o meu mundo está meio bagunçado. Eu venho para a igreja no domingo, recebo de Deus, vou trabalhar amanhã, está certo. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que transformar a minha igreja num púlpito? Chegar lá agora amanhã e sair pregando? Não. É importante você entender os 2 textos que eu usei. Preste atenção. Deus fala com Pedro e fala com Cornélio. Deus fala com Ananias e fala com Paulo. Então é importante que você fique atento ao que Deus está querendo fazer através de você no ambiente cujo qual você pertence. Mas também muito cuidado, porque você tem a oposição a tudo isso, a Satanás, que costuma causar confusão entre você e a pessoa cuja qual Deus pretende mudar, para criar um distanciamento entre nós. Então, quando você estiver vivendo conflitos e confusões com algumas pessoas, perguntem a Deus se não é exatamente essa pessoa cuja qual você foi chamado para apresentar o Senhor. Então eu vou te mostrar 2 textos que já usei aqui. João capítulo 4, 4. João 4, 4. Você pode ler para mim? E era-lhe... Repita de novo. Não, volta só o 4 mesmo. Mais uma vez só para você...
e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus está saindo da Judéia para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Não necessariamente. E mesmo que fosse necessário passar pelo território de Samaria, não havia nenhuma necessidade de entrar na cidade. Dava para passar por Samaria, território samaritano, sem ter contato com os samaritanos. Mas qual era o problema? O problema é que Jesus veio salvar. Ide por todo mundo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, certo? E o que não crê será, então preste atenção, todo aquele. E isso também inclui os samaritanos. Qual é o problema desse texto? É que os discípulos de Jesus não pertencem àquele mundo. O mundo dos samaritanos é um mundo diferente para os judeus. Eles comem coisas que os judeus não comiam. Eles eram liberais com coisas, com postura, com posicionamentos que os judeus reprovavam. Então preste atenção, inevitavelmente para os samaritanos, ter um judeu pregando para eles não era muito agradável. E Jesus também queria alcançar Samaria. Então, nesse texto, do capítulo 4, ele vai a Samaria recrutar alguém pertencente àquele mundo. Jesus vai conversar com a samaritana no poço de Jacó. E vai conversar com ela algo bem interessante, certo? O verso de número 15, olha o que diz, João 4,15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Preste atenção, essa é a expressão do poço. Ok? Eu separei um texto, Provérbios, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Jesus vai ter um encontro com essa samaritana no capítulo 4, passando por Samaria. Quem é esta mulher? Essa é uma mulher de um estilo de vida reprovado. Não apenas para judeus, mas provavelmente até por samaritanos. O estilo de vida dela não era dos melhores. Jesus encontra com ela no poço. O que ela estava indo fazer? Tirar água. Era isso. Qual é o problema? Ela tem um problema quando vai tirar água. Provérbios nos diz que na água você vê o que ela está refletindo. Então, alguém aqui já tirou água no poço? Me ajuda aí. Isso. Lembra? Quando você colocava o rostinho no poço para botar lá a cacimba, não sei com que você pegava, o baldezinho, o que aparecia lá? A sua imagem. Todas as vezes que aquela mulher ia buscar água, ela tinha que dar uma olhada em quem? Nela mesma. E todas as vezes que ela olhava para ela mesma, ela se lembrava de quem ela era, do que ela fazia. Então para ela era extremamente desconfortável. O poço era para ela um instrumento de acusação. Alguém que fazia com que ela tivesse sempre uma visão de si mesmo. Então para ela não era um ambiente muito agradável. O poço revelava a sua solidão,
O poço revelava seu fracasso em conseguir alguém para construir uma história sólida, firme. E ela tinha que olhar para ela mesma. Então nada melhor do que Jesus marcar um encontro com ela num lugar onde ela se via. Sabendo quem ela era, Jesus vai recrutá-la. Por quê? Porque se ele manda qualquer outro discípulo, ela estava reprovada no teste. Porque se alguém que não for Jesus, certo? For escolhido para descobrir se você serve para ser missionário dele, tu está no sal. Porque normalmente as pessoas vão procurar em primeiro lugar os seus defeitos. Fulano? Jesus foi lá, sozinho, ele e ela. Quando ela vai tirar a aguinha do poço, ele fala assim: você me dá um pouco d'água? Ela já ficou nervosa. Ela falou: como pois o senhor, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus falou: ô dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Se a senhora soubesse quem sou eu, a senhora que me pediria, aí eu te daria da água viva. Ela falou: ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. O poço é fundo, e a corda e o cântaro está comigo. O senhor não tem como que tirar, entendeu? Então o senhor não tem como me dar água. Jesus falou: não é disso que eu estou falando. Quem beber desta água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tem sede. É obviamente que ele não está falando de hidratação, né, gente? Certo? É obviamente que quem beber daquela água do poço vai continuar precisando tomar todos os dias para se hidratar. Ele está falando de realização, de felicidade, de paz, de um encontro, onde você não depende mais de coisas externas para ser feliz. Certo? Ele entra na sua vida e dá a você o que deixa muitas pessoas extremamente confusas. Como você pode estar tranquilo? Como você pode estar tão feliz? Como você pode estar tão realizado se a vida não anda boa? Você fala: meu filho, eu tenho Jesus. Mas você tem dinheiro? Eu tenho Jesus. Mas você é solteiro? Sou casado, mas tem Jesus. Mas você tem filho? Tem uns 4, mas tem Jesus. Você tem sogra? Tem, mas tem Jesus. Você está desempregado? Eu estou, mas eu tenho Jesus. Pare e pense. Jesus está se apresentando a ela e dizendo: se eu te der a água que você está procurando, ela não cabe no cântaro, ela não está no poço. Mas ela não está entendendo, até porque isso não faz parte do mundo dela. Ela não tem obrigação nenhuma de entender, gente. Para ela está tudo muito confuso. Primeiro, um judeu quebrando o protocolo e conversando com ela. Segundo, pedindo água para ela. E agora começa a falar que quem tem água é ele, sem ter nada. Ela falou: esse cara não bate muito bem da cabeça. Mas quando Jesus disse: você nunca mais vai ter sede, o que ela pensou? Me ajuda aí. É agora que eu nunca mais volto nesse poço. É agora que eu nunca mais quero vir nesse lugar que me diz sempre quem eu... Isso, porque todas as vezes que um ambiente revela mesmo quem você é, fica ruim para tu. É ou não é? Fica ruim. Porque você não tem mais como, né, enganar. Quando Jesus diz isso, ela diz: Senhor, me dá pois dessa água aí, para que eu nunca mais volte aqui para pegar. Eu não gosto desse poço não. O poço era ruim, sim ou não? Claro que não. Quem era ruim? O poço precisava mudar alguma coisa? Quem precisava mudar era quem? Mas nós achamos que quem precisa mudar? Os outros. Porque fala sério, quem precisa mudar, a senhora ou seu marido? Quem precisa mudar, você ou seus pais? Quem precisa mudar? Fala sério. Você já nasceu pronto. Quem precisa mudar são os
porque na hora de olhar para nós a coisa não é muito agradável. Então Jesus disse para ela: já que a senhora não está entendendo, faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido agora. Ela falou: ó, para falar a verdade, um negócio com o senhor aí, hein? Eu não tenho marido não. Eu não tenho marido não. Jesus falou: eu sei, porque você já teve 5 e está com um que nem é seu, está dividindo. Amante. Como é que Jesus escolhe uma pessoa dessa? Você queria uma pessoa dessa sentada assim do seu lado agora? Com a vida toda torta? Provavelmente não, né? Você gostaria de uma pessoa com um passado desse, dirigindo a igreja cuja qual você pertence? Pare e pense, todo mundo tem passado, irmão. E muita coisa do nosso passado nós temos vergonha. Mas Deus não está muito preocupado com o nosso passado, porque para o nosso passado Ele tem o sangue de Cristo. Ele está preocupado com o nosso futuro, se nós estamos a fim de viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então pare de se preocupar com o que você já fez e comece a prestar atenção no que você está fazendo e no que você vai fazer. Ah, mas as pessoas me condenam. Dane-se, 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 dane-se. Certo? Nós precisamos seguir. Jesus agora está conversando com ela, e o que ele diz para ela? Chama seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele disse: eu sei disso, porque você já teve 5 e o que você tem não é. Ela falou: eu vejo que o senhor é profeta, hein? Sabe da minha vida. Eu não sei quem o senhor é, mas o senhor sabe quem eu sou. E ela deve estar pensando: o que ele está fazendo aqui em território samaritano? Esse não é o lugar dele. Não tem cabimento para ela. Quando então, esse versículo 28, coloca para mim, por favor. Depois você lê em casa, porque volta lá, no João capítulo 4, verso 28. Isso. Quanto à mulher, o que ela fez? Deixou o seu e foi à cidade e disse àqueles. Você sabe onde ela está? Ou para onde ela vai, melhor dizendo? Ela vai para onde? Cadê? Não, volta o 28, é que o irmão lá está acelerado. Quanto à mulher, olha só, olha o que ela fez. Ela deixou seu cântaro e foi onde? Foi onde? Quem é que está na cidade? Você sabe? Os discípulos. Jesus mandou eles comprar comida. Você sabe quantos discípulos de Jesus estão na cidade? 12. Você sabe o que eles estão fazendo na cidade? Comprando, mais o quê? Você conhece o texto? Me ajuda aí. Eles estão fazendo o quê? Comprando comida e mais nada. Lá tem gente que precisa ser salvo por Jesus. Eles falaram para eles, sim ou não? Por quê? Porque eles não pertencem àquele mundo. Aqui a palavra está diferente. O propósito que eles estão ali não é para aquilo. Jesus não disse para eles: vão a Samaria e pregue a palavra. Para eles estão apenas de passagem. Mas quando Jesus encontra uma samaritana, ele diz: eu vou usar essa mulher como minha missionária. Mas ela tem a vida torta? Tinha, agora não vai ter mais. Mas ela não tinha boa fama? Tinha, mas não vai ter mais. Mas ela foi desse jeito, era desse jeito, fez isso, mas não vai fazer mais. Pronto, acabou. Eu vou entrar na vida dela e vou dar para ela um estilo de vida que ela nunca levou. Pronto. E diga-se de passagem, ela tinha uma vidinha bagunçada, mas era uma mulher que me parece que tinha reputação, porque ela deixou o cântaro, correu à cidade e olhou para os camaradas e falou: ô, está lá no poço pegando uma aguinha, encontrei um homem. E os caras devem ter olhado:
Especialidade da senhora. Encontrar um homem. Mas eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. E ele... É lógico que eles não vão pensar isso, mas isso quem falava com ela sempre? Me ajuda aí. Quem é que falava com ela todas as vezes que ela ia buscar água, que ela tinha um estilo de vida errado? O poço. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, presta atenção, eu sei que já te disseram e já me disseram que nós temos que mudar em algumas áreas, e nós já ouvimos isso inúmeras vezes. Mas nós precisamos continuar ouvindo aquilo que é necessário. Você sabe por quê? Porque uma hora entra, uma hora acontece. O que Jesus está falando com ela, me parece que o poço falava com ela todo dia, mas adiantou? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, muitas vezes quando pessoas dizem ao seu ouvido não acontece nada, mas quando pessoas conseguem alcançar seu coração, tudo muda. E para alcançar o coração não tem que ter razão. Ah, pastor, eu estou entendendo essa palavra. Eu falo com meu marido, muda miserável, esse infeliz não muda. A senhora tem razão de falar, sim ou não? Sim ou não, me ajuda aí? Isso, mas tem amor quando fala? Então se a senhora tem amor, ele já mudou, é ou não é verdade? Tá certo? Porque quando Jesus conversa com ela, ela já deixou o cântaro para trás, correu a cidade e falou o que com os caras? Eu encontrei o Messias. Ô gente, preste atenção. Eu tenho que ter muito cuidado com os exemplos que eu dou, que ainda está gravado, depois não conserto. Mas pensa assim, aqui para lá tinha uma casa da luz vermelha. Umas donas. Entendeu? Entendeu, né? Imagine se uma delas chegasse aqui na igreja assim, falasse você, Sidney, os pastores da igreja: olha, queria contar a minha experiência hoje aqui. Tive um encontro com Jesus. Quem? A senhora? Não. Jesus estava batendo papo com a senhora encontrou o Messias? Não, o Messias não costuma frequentar esses ambientes assim, não. Você pode ter certeza. Quando ela chegou lá e disse: ó, gente, eu encontrei o Messias. Alguém poderia dizer: não, o Messias não. A senhora pode ter encontrado outro homem, ele não. Porque não faz sentido ele aparecer para a senhora. Ela disse: faz o seguinte, meu irmão, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, tá bom? Então vamos lá e dar uma olhadinha nele. A mulher está trazendo os homens com ela. Sabe o que os discípulos estão fazendo? Comendo a comida que compraram. E Jesus não está comendo. Ele está quieto olhando os discípulos que foram em Samaria e trouxeram comida. Mas agora ele olha para a direção de Samaria e vem uma mulher que alguns minutos, talvez horas, eu não sei te precisar, vem ela trazendo, o que ela traz consigo? Seu mundo. Ela foi buscar seu mundo. Ela foi lá no mundo dela. Alguns camaradas podiam ter tido relações íntimas com ela. Alguns sabiam de sua fama. Sim. E agora eles vêm conduzido por ela. Uma mulher conduzindo os homens até Jesus. Que homens são esses? Seu mundo. É o mundo dela. E como é que o mundo dela se transformou? Bom, ainda não deu tempo do que Jesus entregou para ela no poço fazer efeito. Isso aí é. Jesus disse: olha, eu vou te dar da água aqui
Nunca mais você tem sede. Ah, mas cadê a água? Bom, eu posso te dar essa água. Cadê seu marido? E aí a conversa muda. Nossos pais dizem que é nas montanhas de Samaria, vocês dizem que em Jerusalém. Eu queria saber onde é que um adorador deve adorar. Jesus disse: ora vem, que nem em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Jesus começa a explicar a ela. Foi só uma explicação. Ela vai para a cidade um tempo bem pequeno. Não deu tempo dela ter testemunho para isso. Não deu tempo. Não deu tempo dela mostrar para aqueles homens o quanto ela mudou de vida. Não. Pastor, então se não deu tempo, como é que os caras foram? Duas coisas a mulher leva consigo. Uma coisa, algo que ela já tinha sem Jesus. Primeiro, credibilidade. Essa é a verdade. Ela é uma mulher que, apesar do estilo de vida que tinha, ela tinha credibilidade perante as pessoas. Porque para ter credibilidade não precisa ser crente. Para ter palavra não precisa ser crente. Essa é a verdade. Tem gente que tem muita coisa, certo? E não caminha com fé em Cristo, mas resolveu levar a sua vida de uma forma séria, firme. Então, ela chegou lá e disse para aqueles homens: eu achei o Messias, ele encontrou comigo. Quem é ela? Ela é a piriguete que todo mundo pega. Dá para acreditar nela? Dá. Dá para acreditar nela porque a sua conduta no que diz respeito a relacionamento, certo? Não faz dela uma mentirosa. Opa, me ajuda aí com a criança, leva ali no berçário, tá certo? Então, você consegue entender isso? Apesar de ser alguém com uma vida inadequada, aqui, ela é alguém que tem uma conduta. Quando ela chega lá, e ela diz para os homens, primeiro, ela tem credibilidade, mas ela também conta a seu favor com o poder de Deus. É isso. Credibilidade e poder de Deus. Tem gente que tem o agir e o mover de Deus, o Senhor é com ela, mas ela não tem credibilidade. Seu mundo não muda, não porque ela não tem fé. Ela tem fé, mas não tem crédito, não tem testemunho, certo? E pessoas, lembra, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Ao olharmos para isso, o que vemos é essa combinação. A mulher diz: achei o Messias, e o poder de Deus age. Credibilidade, ação. Os homens estão vindo com ela agora. Pedem para Jesus ficar. Jesus fica 3 ou 4 dias com eles. Eles chamam a mulher e dizem o quê? No começo, nós acreditamos por causa da tua palavra, mas agora nós não precisamos mais da tua palavra, porque temos com ele nossas próprias experiências. O texto termina aqui, mas ele permite imaginar. Eu fico imaginando se fosse eu. Qual seria o lugar que aquela mulher mais apreciaria depois daquela ocasião? Pensa. Qual? Por quê? Se fosse você, você gostaria de voltar ao poço todos os dias, sim ou não? Então me diga por quê. Porque foi no... Isso. Foi no poço. O lugar que ela não queria ir, que ela disse para Jesus: eu não gostaria de voltar aqui, me dê para que eu nunca mais volte no poço. Agora era um lugar que provavelmente ela tinha prazer de estar, porque Jesus foi embora, mas o local do encontro permaneceu lá. Samaria foi mudada, transformada por alguém que pertencia àquele mundo. Eu não vou para sua casa mudar seus familiares, você não vai vir para a minha.
para mudar os meus. Fé sem credibilidade não vai ser suficiente. Credibilidade sem fé também não. Às vezes, pessoas têm mais facilidade de mudar um mundo que elas não pertencem do que o mundo que ela é pertencente, porque ninguém sabe que ela é. O grande valor da mudança, né, e nós vamos ver isso no próximo texto, é exatamente esse, é essa direção que nós precisamos obter. E aqui, coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 5, verso 8. Marcos 5, 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Preste atenção. Agora é Decápolis, a terra dos gentios. Os discípulos também estão lá. Os mesmos que estiveram em Samaria. Só que Jesus agora não quer conversar com o samaritano, é com gentio, não judeu. Jesus vai para lá e encontra um homem que está endemoniado. E Jesus disse a esse homem: espírito imundo, sai dele agora. Por quê? Porque eu quero ele. Eu vou usá-lo. Mas ele é um mendigo, louco, nu, desequilibrado. Tem alguma coisa de errado? Como assim? O senhor vai usar esse homem? É esse homem que eu vou usar. É esse cara. Pronto, acabou. Eu tenho poder para transformar ele. Eu queria mudar Samaria? Tá bom. Porque ninguém estranha a gente. Você vai estudar a Bíblia, está lá. O primeiro escritor escreve para um grupo de pessoas. O segundo escreve para outro. O terceiro escreve para outro. Um é para pregar para judeu. Outro é para pregar para gentil. Ninguém estranha isso quando vai estudar. Mas a dificuldade de entender de que cabe a você a mudança de seu mundo, me parece que é muito grande. Quem tem que sair daqui hoje para mudar seu mundo é você. É você que muda seu mundo. Por isso que na minha cabeça, muitas pessoas que recebem Jesus, eu acredito, eu creio, e se for bem feito, alguém que pertence ao mundo, tá certo? E encontrou Jesus, se eu tiro esse cara deste mundo e trago ele para o nosso mundo aqui, o gospel, quem é que prega lá? Há um tempo atrás eu falei isso com um amigo. A esposa dele é famosa e canta num ambiente. E ela se deu como convertida. Tá certo? Isso a gente não questiona. Mas aí ele tem um sonho de que ela pare de cantar no ambiente secular e venha cantar na igreja. Parece bonito, sim ou não? Sim ou não? Aliás, foi isso que nós sempre fomos ensinados. Se converteu, sai de lá e vem para cá. Mas aí eu pergunto a você: a menina vai para a casa de Naamã, a casa de um leproso, um ambiente inadequado. E aí? A casa de Naamã passou a ser o mundo daquela garota, sim ou não? Então a lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Então a minha cabeça, ao invés de tirar alguém desse ambiente, por que não trazer essa pessoa para o nosso ambiente, prepará-la, treiná-la, forjá-la e devolvê-la? Agora você não canta esse tipo de música, agora você não tem esse tipo de vocabulário, agora você não veste esse tipo de roupa, mas vai para lá. Vai para lá, certo? E mostre lá o que o Senhor fez por você aqui. Olha só. Este homem, certo? Jesus vai lá e diz: espírito imundo, sai
dele agora. Verso 19, ainda de Marcos 8. Vamos lá? Isso. Jesus, porém, bota o 18, para o pessoal entender o que está acontecendo. Ao entrar Jesus no barco, suplicara o que fora endemoniado, ok? Que o deixasse estar com ele. Fora. Ele andava pelado, agora está vestido, andava como um louco, agora está são. Jesus está com ele, tá certo? E Jesus diz para ele: eu estou indo embora. Ele então suplica a Jesus, certo? Me deixa ir com o Senhor, me leva contigo, me tira daqui, me leva para a igreja, me leva para esse ambiente, eu quero entrar nesse barco, eu quero ficar com você aqui, Jesus. Olha o que Jesus diz para ele, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse: não, eu não vou levar você no meu barco. Mas ordenou: vai para onde? Vai para Vai para teu mundo, vai para a tua casa, vá para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, olha só, anuncia tudo o que o Senhor fez ou te fez e como teve. Presta atenção. Gente, Jesus muda normalmente os piores primeiro. Por isso que o apóstolo Paulo, me parece que ele descreve como sendo um dos maiores pecadores. Porque preste atenção, ao invés de chegar em Samaria e mudar uma mulher legalzinha, ele pega a samaritana, com aquela vida. Ao invés de chegar no território de Gadara e pegar alguém direitinho, ele pega o cara nu, que atacava as pessoas. E olha o que ele diz para esse cara agora vestido, dizendo para ele: vai para a tua casa, cara, vá para os teus, anuncia, mostra para eles, certo? Como o Senhor teve compaixão de ti e como Ele teve misericórdia de você, porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer: cara, se Deus fez isso com essa pessoa, o que Ele não pode fazer comigo? Só tem um problema, irmãos. Tanto a samaritana quanto esse indivíduo, o que eles pregam para os outros mudou a ele primeiro. Entendeu? Não adianta pregarmos um evangelho que mudou todo mundo, menos a nós mesmos. Não, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida, tá bom, tá jóia. Você vem para o meu mundo, aqui a gente acaba conhecendo muita gente, e eu acabo conhecendo muita gente por causa do nível de influência que acabei recebendo. E aí essa semana, eu estava com um amigo tomando um café, semana passada, né? Porque a semana está começando hoje. E aí, ele citou o nome de um rapaz cristão, aqui de Xerém. E esse camarada foi abordar a ele. Por quê? Porque esse cara é um cristão já há muito tempo, firme, um cara fera. E foi evangelizar esse amigo meu, certo? Que tem uma vidinha assim, não muito, sabe? Um cara legal, mas envolvido com pecado. E aí ele falou: rapaz, Jesus pode mudar a sua vida, mudar. E beleza, passou. Aí esse meu amigo teve contato com um cara em outro estado. E aí o nome desse rapaz que pregou para esse meu amigo veio à tona. E aí esse cara de lá falou: ih, rapaz, ele vem para cá, fala palavrão, bebe tudo. Aí o meu amigo que falou: tá vendo, Cláudio? Aquele é um sem vergonha. E veio falar
que eu tenho que aceitar Jesus. O que você acha? Eu falo, eu acho que isso vai dar uma confusão no inferno entre você e ele. Porque ele não vai porque vive na hipocrisia. Você não vai porque tem esse estilo de vida. Aí ele me olhou e falou, não precisava, né? Eu falei, é lógico que precisava, porque você já estava com desculpa para não servir a Deus. Tá certo? Então, escute só. Olha que coisa legal. Um evangelho tem que mudar você primeiro, para depois mudar os outros. Aquilo que você fala tem que ter exercido mudança em você. E preste atenção no verso de número 20. Põe o 20. Estou terminando, mais 3 minutinhos. Isso. Então ele foi e começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mas Marcos 7, verso 31. Marcos 7, 31. Pode voltar para o 20, por favor? Capítulo 5, verso 20. Só para que eles consigam entender. Marcos 5, 20. Só para me ver como é que está o texto. 5, 20. Então ele foi e começou a proclamar onde? Onde? Ele começa a proclamar onde? No verso 20 do capítulo 5. Agora sim, o capítulo 7 e o verso 31. Isso. Do capítulo 5 para o 7, conta-se aproximadamente 2 anos e meio de diferença entre as duas histórias. Aproximadamente 2 anos e meio depois de Jesus ter ido lá em Decápolis, ter dito a ele, vá para a tua casa, para os teus, ele começa, como nós lemos, capítulo 5, verso 20, em Decápolis. 2 anos e meio depois, aproximadamente, o verso 31 do capítulo 7. De novo, retirou-se Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. 2 anos e meio depois, Jesus volta, certo? No território de Decápolis. E aí então, capítulo 8, e a gente encerra aqui. Verso 1. 8:1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seu discípulo e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, partindo entre o povo. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Vamos lá? Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, né? Recolheram 7 cestos. Vamos lá. Eram cerca de quê? Então preste atenção. O verso 31 diz que Jesus volta a Decápolis, o mesmo lugar de Marcos 5, 20, onde o gadareno, ex-endemoniado, agora missionário, começa a pregar a palavra. 2 anos e meio depois, Jesus volta, o 7, certo? 31.
voltando por termo de Tiro e de Sidom, ele entra no território de Decápolis. No capítulo 8, vai acontecer a segunda multiplicação dos pães, onde a primeira foi Tápica, ou ao lado de Cafarnaum, onde Jesus pega os 2 pães, ou os 5 pães e 2 peixes, distribui e sobram 12 cestos, simbolizando o ministério de transformação do mundo judaico, as 12 tribos de Israel, incluindo até os samaritanos, que mesmo que não gostassem, eles pertenciam. Mas agora, Jesus vai além. Aqui ele vai à terra dos gentios, Decápolis, a cidade pagãs. Lá não tem comida para eles. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. Jesus chega lá através de um ex-endemoniado e 2 anos e meio depois volta, pega 7 pães e alguns peixinhos que não foram contados, multiplica e sobra 7 cestos, simbolizando, certo, as nações pagãs daquele lado. O texto diz que quando Jesus volta 2 anos e meio depois em Decápolis, tem cerca de 4.000 homens, sem narrar mulheres e crianças. E quem foi que ficou em Decápolis para mudar Decápolis? O ex-endemoniado. Um cara só. Ele começa em Decápolis o que Jesus começou na Galileia. Ele começa em Decápolis o que a mulher começou em Samaria. Ele começa em Decápolis o que a menina começou em Damasco. Ele começa em Decápolis o que Daniel começou na Babilônia, mudando o mundo cujo qual eles estão inseridos. Algumas pessoas, sua extensão de ação é maior, outras não. Outras são tímidas, recatadas, e seu mundo é composto de 5, 10 pessoas. Tá bom. Não interessa. A proposta é sempre mudar alguém. Quando Filipe batiza o eunuco de Candace, isso, certo? Faz com que agora vá para aquela região alguém transformado. O que Deus quer, meus irmãos, é mudar o mundo cujo qual você e eu pertencemos. Se você vai fazer isso ou não, eu só preciso que você não espere um missionário num ambiente cujo qual o missionário deveria ser você. Gênesis. Capítulo de número 3. Gênesis 3, verso 23. Gênesis 3, 23 diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Por isso o Senhor Deus o mandou embora, o retirou, o colocou para fora, em outras traduções, do jardim, para cultivar o solo do qual fora tirado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Fala conosco mesmo aquilo que nós não viemos muito animados nem preparados para ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados por Tua palavra, para que ela mude a nossa vida e se torne um testemunho vivo
para mudar a vida de outras pessoas, principalmente, Senhor, na nossa própria casa e família. Te oramos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que, ao longo do tempo, me parece, foi perdendo o interesse de muitas pessoas em ouvirem ou tratarem no ambiente religioso. A seriedade do comprometimento para com Deus. A banalização e a superficialidade dos relacionamentos humanos, inevitavelmente, acaba estabelecendo uma cultura de relacionamentos. Tudo aquilo que vivemos de uma forma muito intensa, por muito tempo, inevitavelmente isso vai se solidificando, se estabelecendo e colocando comportamentos na nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós vemos um religioso chamado Jairo procurando Jesus. E de que maneira ele procura Jesus? Segundo sua cultura pessoal e particular, segundo seu modelo mental. Jesus acaba de libertar o endemoniado gadareno, volta, chegando em Cafarnaum. Jairo aborda e diz: Senhor, eu estou com um problema na minha casa. Eu tenho uma menina de 12 anos que está sofrendo de uma enfermidade gravíssima e ela está em último estágio. E eu preciso que o Senhor vá na minha casa, imponha as mãos sobre a minha filha, para que esta menina recupere sua saúde. Porque na cultura de Jairo, no seu modelo mental, é assim que deve acontecer. Na cabeça de Jairo, o que ele entende é que um sacerdote, um líder religioso, alguém que contém o poder dos céus, deve ir até a sua casa e ministrar a cura sobre a sua menina. É assim que ele entende, e é isso que acontece. Jesus chega na casa de Jairo, a menina está morta e Jesus a ressuscita. Mas quando nós olhamos, por exemplo, um centurião, que também tem um problema com o servo, com o filho, qual seja a tradução, esse homem também vai procurar, ou ele vai ter a intervenção de Jesus. Mas o modelo mental deste centurião é diferente de Jairo. Ao contrário de Jairo, esse centurião, ele é um líder militar. Ele é alguém que tem soldados sob o seu comando. Então, quando ele vai se relacionar com Jesus, Jesus manda um recado para ele: eu vou até a sua casa, assim como eu fui à casa de Jairo para curar a menina, impondo as mãos, ou para ressuscitá-la, eu vou até a sua casa. Porém, quando ele manda essa mensagem para o militar disse: não, isso não é necessário. Eu sou um homem que tenho autoridade sobre os meus soldados, sobre aqueles que estão sobre o meu comando, e eu digo para um soldado: faça isso, ele faz, vá lá e ele realiza. Então, o senhor faz o seguinte, não precisa perder tempo de ir até a minha casa, o senhor manda um dos seus anjos até a minha casa, e ele resolve o problema, e está tudo tranquilo. Quando nós olhamos para esses dois modelos, nós notamos que o resultado é basicamente o mesmo. É felicidade, é cura, é transformação, é milagre. Mas nós descobrimos que pessoas se relacionam com Deus de forma diferente, por causa do seu modelo mental. À medida em que você se relaciona com Deus, inevitavelmente, seu relacionamento vai estabelecer um padrão da sua individualidade. A qualidade de indivíduo coloca sobre você características incomparáveis, inigualáveis, inconfundíveis. Não há ninguém, certo, com a sua impressão digital, com a íris dos seus olhos. Então é muito importante nós entendermos que há uma particularidade e que tentar estabelecer um modelo, parâmetro de como outra pessoa se relaciona com Deus vai ser extremamente prejudicial para o seu relacionamento para com Deus. Por mais que você admire, por exemplo, você olha um cara que andou, ou que, como andaram juntos, Moisés e Josué, mas a maneira em que Deus se manifestava em seu relacionamento com Moisés, era bem diferente de como ele se manifestava com Josué, e eram dois grandes homens. Você vê a maneira que Deus se relacionava com Elias,
era uma maneira grandiosa, com Eliseu, extraordinária, mas seguia padrões diferentes. Muitas pessoas se atrapalham na sua caminhada cristã, porque muitas vezes, ao invés de admirar o estilo de vida, ou a comunhão que outras pessoas têm com Deus, começa a idealizar que o seu relacionamento para com Deus seguirá o mesmo padrão. Erroneamente isso não vai acontecer, e pessoas muitas vezes ficam buscando isso anos a fio, sem trazer resultados. Então, quanto mais rápido você descobrir qual é o seu modelo mental, quanto mais rápido você descobrir qual é o modelo cujo qual você vai se relacionar com Deus, provavelmente sua caminhada cristã vai ser bem suavizada. Pare de usar os outros como modelo para a sua caminhada. Descubra o seu modelo e isso vai te facilitar bastante. Amém? Bom, quando olhamos para isso, nós descobrimos que hoje vivemos um ambiente de banalização, de relacionamentos superficiais, de resultados que sejam instantâneos, de mensagens que não podem durar muito tempo, porque senão não são ouvidas, porque pessoas abandonam a atenção de um ponto depois de um determinado tempo de atenção. Isso é notório. Dos filmes de longa-metragem, que víamos antigamente, hoje eles foram substituídos por séries que duram de 30 a 40 minutos, e que nós reclamamos muito se for para assistir um filme de 2 horas, mas somos capazes de assistir 10 episódios. Disseram, quem já passou o dia inteiro assistindo um negócio desse aí, levanta a mão. Louvado seja Deus. Ainda bem que você não mentiu. Tá certo? E o que é isso? Isso é a mudança comportamental. Isso é uma realidade que age sobre nós. O grande desafio é que hoje nós estamos envoltos em relacionamentos que têm sido descredenciados, que têm perdido credibilidade. Hoje nós olhamos para instituições e órgãos que estamos o tempo inteiro sendo bombardeados, certo? Por quê? Porque faz parte de segurança pública quando nós olhamos para a polícia. Faz parte de educação quando olhamos os professores. Faz parte de saúde pública quando olhamos os médicos. E faz parte da política quando olhamos o meio que vai trazer tudo ao bom funcionamento ou não. Todas essas esferas que eu citei aqui, provavelmente vivem um alto índice de descrédito. Hoje, quando nós falamos médico, por exemplo, há um descrédito muito grande, mediante a todos os interesses da politização, da doença que vivemos hoje, e que não sabe o que faz bem, o que faz mal, desde que interesse uma parte ou outra. Hoje nós olhamos para o sistema educacional e o que nós vemos são ensinamentos que nós não queremos para nossos filhos, até porque filhos não devem ir à escola para aprender esse tipo de coisa. Essa é a função da nossa casa, da nossa família, é assim que nos garante a Constituição. Mas quando olhamos para tudo isso, o que nós vemos é um ambiente altamente corrompido. E qual é o grande problema? Inevitavelmente nós transferimos isso para o nosso relacionamento para com Deus. A superficialidade que estamos tendo com nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor, a perda da sensibilidade da dor dos outros, inevitavelmente está nos tornando insensíveis. E como é que alguém insensível terá um relacionamento de alta performance para com Deus? Que para ouvirmos e percebermos, precisamos de uma sensibilidade muito grande. É muito comum. Então hoje, quando nós olhamos para tudo isso, o que nós vemos é uma sociedade altamente comprometida no que diz respeito à salvação. Esse texto me veio ao coração, por quê? Porque ele fala de um Deus que cria toda a estrutura altamente ordeira, organizada, que Deus cria uma estrutura totalmente plena, mas que há uma intervenção de alguém que já está do lado de fora, que foi banido, e esse alguém, como nós já vimos numa pregação que eu ministrei aqui, o inferno foi feito, ou foi criado para Satanás e para os seus anjos e não para nós. A grande questão é que ele não quer ficar sozinho, ele está querendo companhia, e aí está a fim de levar muito de nós.
Diga-se de passagem, alguns estão aceitando a proposta. Então, nosso propósito bíblico é remover essa intencionalidade de muita gente. É olhar para as pessoas e dar a ela um destino diferente. Então o texto diz que num determinado momento o Senhor Deus o mandou embora, o expulsou, o removeu para fora do jardim. Por que eu preciso falar isso aqui hoje de uma forma mais intensa? Porque parece que o que Deus disse que vai fazer aqui, estão dizendo que Ele não vai. Me parece que pessoas estão sendo convencidas de que todo tipo de amor é válido, de que todo tipo de satisfação é válida, de que todo tipo de prazer é válido, e que há uma validade em tudo, meu corpo, minhas regras, certo? É o ateísmo humanista, que tira Deus do centro e me coloca no centro. Então, se eu sou o centro, eu devo fazer aquilo que me faz bem, e pronto, chega. Qual é o grande problema disso? É que todas as vezes que algo se torna corriqueiro, ele se torna comum. E todas as vezes que algo se torna comum, ele parece ser certo, ele parece ser verdadeiro. Nós ouvimos tantas vezes as coisas e vemos as coisas com tanta normalidade ou com tanta frequência, que de raro ela vira comum. E pior, de comum ela vira correto. Então hoje falar de santidade, falar de castidade, de fidelidade, de comprometimento na igreja já não dá muito ibope, porque a turma já tem um certo desconforto. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor Deus mandou embora, colocou para fora o Adão, e isso está lá no Éden, dizendo, e essa é a mensagem, que tem gente que vai ficar de fora. Posso ouvir um amém da igreja? Isso aí. Não é muito fácil de dar amém na mensagem de hoje, mas nós vamos tentar aqui, tirar algum seu. Então tem uma turma que vem para a igreja e vai para o inferno, que não vem para a igreja e vai para o inferno, que tem Bíblia e vai para o inferno, que canta hino e vai para o inferno. O pastor não vai porque Deus é bom, mas ele botou para fora do Éden, do paraíso, em algumas traduções, que o propósito é exatamente falar de uma turma que vem para a igreja igual nós, e na hora que morrer, ao invés de encontrar o da cruz com o chifrudo, e cuidado que você pode estar rindo de você, certo? Então é muito importante entendermos que Deus, Ele não muda, nele não há sombra de variação, certo? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eterna, e pronto. Então se Ele diz que vai botar para fora, é porque Ele vai fazer o quê? Botar para fora. Pastor, não fala isso, que eu já estava em dúvida se eu ia. Com essa agora, já estou me vendo do lado de fora do portão. Pois é, querido, tem uma turma que vai para o inferno. Pastor, não vai. Vai. Não, vai, filho. E por que vai? Porque Deus disse que vai. Vai. Ah, pastor, a porta é pequena, é difícil demais de entrar. Querido, a porta é até pequena, para não caber os espaçosos. Mas, escute só, não é por merecimento, é por graça. Você está entendendo? É por graça, não é pelo seu esforço, é por graça. Então, não vou falar para você que não é, que é fácil, porque fácil não é, né? É fácil ser crente? Está assim de gente querendo ser. Chega aqui, levanta a mão num dia, e no dia seguinte, eu voltei, agora para ficar, volta. Toma cachaça, sai com as mulheres feias, vai para o inferno. Irmão, estou falando para você, tem gente que vai para o inferno. Um cara falou comigo que ia para o inferno. Pastor, não consigo ser crente porque eu pego uma mulher. Eu moro em Xerém, meu irmão, eu sou nascido e criado aqui. Eu conheço as mulheres que ele pega. Irmão, não vale a porta do inferno, imagine o lago. O cara não é mulherengo, Cláudio, ele é o Ben 10. Bateu, sai um monstro. Bateu, sai um monstro. Mas nós precisamos tratar isso com maturidade, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus.
E o que o texto está dizendo ali para o Adão e para Eva é o que um dia nós corremos o risco de ouvir. Aqui não, violão. Vai lá caminhar com aquele que você quis caminhar lá. Então é muito importante nós amadurecermos, sabe? Agora, é importante nós termos um entendimento. E aí eu queria mostrar para vocês, Lucas capítulo 15, verso 13. E muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo e foi para uma região, preste atenção aqui. Eu li Gênesis onde Deus botou Adão para fora, sim ou não? E eu li Lucas onde o filho resolveu ir embora. Foi ele que resolveu sair. Pelo pai o filho tinha ficado, mas o filho quis ir embora, sim ou não? Foi ele que foi. Nós observamos aqui que o filho tinha na presença do pai o que pediu. É uma parábola contada por Jesus de um jovem que anseia ter suas próprias posses, seus próprios bens. E segundo o texto, o pai repartiu. Mas mesmo de posse daquilo, ele ainda se sente preso. Ele ainda se sente sufocado. Por quê? Porque tem alguém lá do lado de fora. E essa é a grande estratégia. Lá do lado de fora tem alguém que já está, é redundante dizer isso, já está do lado de fora. E qual é o que ele quer fazer? Nos levar para lá. A história do filho pródigo é a história de um Deus que tem um filho, que tem tudo na presença do pai, mas que algo fora da casa do pai o atrai. Então ele está olhando, está aqui dentro, mas está olhando o que está acontecendo lá fora. E lá fora tem alguém que está tornando o mundo colorido, o mundo alegre, o mundo despojado. Lá fora está se estabelecendo e criando um ambiente altamente preconceituoso, altamente dominador, altamente sem valores. Mas esse sistema é tão forte que ele inverteu, certo? Ou seja, o preconceito é da nossa parte, a perda de valores ou valores retrógrados, ultrapassados, são nossos. É assim que funciona. O mundo coloca lá fora com um propósito: nos tirar de dentro, fazer com que o nosso interesse por tudo aquilo que está acontecendo lá fora se torne grande a ponto de que eu abandone a parte interna. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, você deve lembrar. Se o pai dessa história é Deus, nós sabemos que ele é o Todo-Poderoso. E se o filho pródigo, ou os dois filhos, somos nós temos um problema. Lá fora tem alguém que esse pai botou para fora dos céus. Esse alguém é Satanás. Só que eu sou filho de Deus e você também. E esse indivíduo que está lá do lado de fora e não entra nunca mais, porque para ele não tem perdão, ele não pode nos atacar. Por quê? Porque o nosso pai é mais forte do que ele, sim ou não? Então, na presença do pai, não há encantamento, não há nada. É proteção absoluta. Mas, como um bom estrategista, o que ele faz? Coloca algo lá fora, para que nós, porque o pai nos deu livre, então já que ele não pode entrar aqui para nos atingir, ele quer nos levar lá para fora, para nos... E é isso que acontece, quando ele vai embora, ele desperdiça todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, ou irresponsavelmente. Quando nós olhamos para esse estilo de vida, é isso que a turma lá de fora quer fazer. E que turma é essa? É o diabo e todos os seus correligionários. Todos. Qualquer ambiente que você esteja, que tiver alguém influenciado pelo mal e olhar para você, inevitavelmente ele descobre que você está dentro e ele está, então ele quer tirar você de dentro. Ele quer criar um ambiente
para te colocar desconfortável, para te deixar de forma insegura. Porque uma das coisas que nós precisamos como seres humanos e sociáveis é aceitação. Nós jamais vamos nos sentir bem num grupo que não nos aceita. Então, se estamos inseridos num grupo, quer na faculdade, quer no trabalho, quer em qualquer ambiente, que ele não nos aceita, inevitavelmente, nós vamos lutar pela aceitação. E dependendo, se sofremos pressão de hierarquia, se possamos notar que podemos ser prejudicados numa nota no final de um semestre, porque estamos nos posicionando de uma forma contrária à turma que está do lado de fora, nós sabemos que vamos ter retaliação. A grande história do evangelho atual, queridos, é o seguinte: Jesus está voltando e cada vez mais a corda está apertando. Ah, pastor, não mexe com os outros, ninguém mexe comigo. Querido, isso é Satanás. Você está esperando a educação dele? Nossa, foi criado na Suíça o diabo. Não mexe com ele, ele não mexe contigo. Ele só veio roubar, matar. Então não adianta, meu irmão. Se você é honesto e trabalha do lado de alguém que é desonesto, você não precisa condenar a desonestidade dele verbalmente. A sua honestidade já condena ele e ele te persegue. Se você vai viver num lugar onde você quer viver uma vida santa, o impuro vai te perseguir. Olha lá o santão, a santinha, achando que vai para o céu porque tem asinha. A gente não fala, mas dá vontade de você, e você vai para o inferno porque tem chifrinho. É que a gente ainda não pode falar, não é? Mas dá vontade. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós olhamos é uma força, um magnetismo lá fora, puxando, tentando nos tirar desse ambiente onde o Pai nos protege, onde a força do Pai é a nossa garantia, onde os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram, onde a vara e o cajado do Senhor é aquilo que nos sustenta, certo? E nós temos toda essa proteção, mas volta e meia tem um troço lá fora chamando a atenção da gente. É a história do filho pródigo. Ou seja, tem gente que vai ficar de fora, não é porque o pai mandou, ou criou as regras de dentro. Porque qual é o problema? É que dentro tem regras. Esse é o problema. As regras são chatas. Pode fazer sexo antes do casamento? As pessoas querem fazer? Pode fazer sexo depois do casamento? As pessoas querem fazer? Se não é o Satanás, eu não sei quem é. Valores altamente invertidos. É debaixo disso que nós estamos, gente. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. Por quê? Porque dentro tem regras. Não pode isso, não pode aquilo. Aquilo até pode, mas não deve. Então, é chato, sim ou não? Não, eu queria que você falasse. É chato ou não é? É limitador ou não é? Mas quem é que deu as regras? Para quem quer estar? Isso, quem não quer, irmão. O problema é que tem uma turma que quer pegar todo mundo, que quer fumar, cheirar, não pagar, falar mal, bater da mulher e quer ir para dentro. Aí eu vou para fora. A Bíblia está bem clara lá. Não, o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Ah, pastor, o senhor é justo? Não sou, mas vou ser justificado. Tem uns troços ruins em mim, é lógico. E quem é você para falar mal de mim? Com esses troços ruins que você tem dentro de tu? Às vezes é até pior que o meu. Só que o tempo está chegando, gente. É isso que nós estamos vivendo. E é por isso que a pressão está aumentando. É por isso que o tempo inteiro você vê... Eu não gosto de falar disso, mas eu tenho que falar, porque é uma CPI que parece circo. Circo. A gente só falta... Sim, não é? É ou não é? É requisição para a seleção brasileira de número 24.
Porque a Bíblia é homofóbica, mas está lá, 24 ancião. Não tem homofobia em nada. Para pensar. O que nós estamos olhando é um sistema que está cada vez mais nos oprimindo e nos atraindo para fora. A minha preocupação é essa. E antigamente era o seguinte: sabe como é que a igreja agia? Você pecou, o que é que a gente fazia? Vem aqui na frente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, a partir isso aí, não corre não. Já que você falou, vou usar você como exemplo. Nosso irmão Abner, a partir de hoje, não faz parte da nossa igreja, porque nos envergonhou, entendeu? Cometeu um pecado hediondo. Só por essa brincadeira que eu fiz com ele hoje, se ele quiser me processa. Porque não pode mais falar que ninguém está fazendo nada de errado. Você chama o pecador e diz: vem cá, pecador. Você é sensível? Que eu queria pedir assim, autorização para falar que você está pegando a mulher do irmão, mas é errado. Mas se você não achar errado, nem sei se é tão errado assim, porque você faz. Você está rindo, mas é sério, gente. Tem hora que a gente não sabe mais onde está, tem hora que a gente dá vontade nem de voltar na igreja, que a gente vê coisa na igreja que não vê nem. É ou não é? Em Sodoma e Gomorra. É ou não é? Porque inevitavelmente nós precisamos definir se nós somos de dentro ou se nós somos de fora. Tem vaso para honra e vaso para... E decide quem você é. Eu sou para desonra mesmo, então vá para o inferno. Pastor, eu sou de honra. Mas não é assim uma honra. É uma honrinha. Porque eu não sou do outro lado. Gente, nós temos que lidar com os nossos desejos, com as nossas mazelas, de uma forma, né? Já por quê? Porque o pessoal olha, não, igreja preta, jogo de luz, câmera. Tem gente aí falando que nós todos somos de fora. Quem é o projeto Recomeçar? A igreja dos de fora. Aí eu falei, não, eu vou pregar por de dentro domingo. Porque não é possível. Lá fora é interessante, é colorido, é legal, sim, mas não é pra gente. Vós não sois deste mundo, vós sois cidadão dos céus. Nós somos comprados por preço de sangue. É desafiador, mas o nosso Salvador morreu naquela cruz para nos dar vida eterna. Você está entendendo? E nós precisamos levar isso a sério. Então não estou pedindo ninguém. Esse dia eu estava com um cara, o cara falou, pastor, eu me libertei. Pode passar qualquer mulher perto de mim que eu não olho. Eu falei para ele, não anda comigo não, irmão. Anda não, que eu ainda estou no processo libertativo. Ô, gente, o que... Deixa eu beber água, que eu esqueci que minha mulher está aqui. Escute só. Nós temos que levar essa história mais a sério. Porque Deus é sério. É isso. Nós entendemos que o que o filho pródigo não quer é a mesma coisa que o Adão e a Eva não queriam, as regras de dentro. Mas quem não quer as regras de dentro, vai ter que ir para fora. E lá fora, o que nós vimos é isso aí, é clamor e ranger de dente. Se não tiver dente, vai ranger gengiva, mas vai ranger porque a chapa é quente. Entende? É desafiador quando nós olhamos para tudo isso. Mateus capítulo 22, verso 13, coloca aí. Se não bastasse, ainda tem isso, ó. Então o rei disse aos que amarrem-lhe as mãos e os... Olha lá, ó, o texto aí, ó. E lancem-no para lá nas... Ali haverá e ranger. Sabe o que é isso aí? Essa é uma parábola contada por Jesus. Sabe qual é o assunto em pauta? Salvação, reino dos céus. Sabe o que está acontecendo nesse texto? Depois você vai ler. O homem celebra as bodas de seu filho, o casamento de seu filho. É uma analogia entre Cristo e a igreja. Ele começa a chamar as pessoas para estarem no casamento.
para fazer parte daquela festa. E as pessoas se negam a estar presente. Ele então amplia. E tudo isso tem uma conotação de uma salvação que era para os judeus e que abre-se o leque para chegarem todos nós, os gentios, os adotivos, como a Bíblia chama. E durante a festividade, durante um ambiente em que a festa está acontecendo, o dono da festa chega e ele nota que alguma coisa há de errado. A gente que não está vestido adequadamente ao ambiente interno. Na verdade, não tem a ver com vestimenta simplesmente, mas com estilo de vida. O que a Bíblia está dizendo é que apesar de uma salvação que ela era bem exclusivista inicialmente, aparentemente, certo? Mas desde o Velho Testamento nós vimos já essa abertura, chegando numa moabita, chegando numa moradora de Jericó e tantas outras situações como essa, com o propósito de abrir e salvar a todos. Mas o que o texto diz é que quando o dono da festa chega e ele olha e ele identifica alguém que não está com as vestes de festas, ele está num local cujo qual ele não faz parte, ele não pode ser inserido, ele não pode ser aceito, ele não pode ser admitido naquele lugar. Então, o dono da festa manda seus servos ir, pegue ele, amarre-o, pés e mãos, e joguem fora nas trevas, retire ele da luz, coloque ele para fora daqui. Olhe bem o que o texto está dizendo. Na verdade, esse indivíduo que vai para fora, que vai para as trevas, que vai ter pés e mãos amarradas, simbolizam muitos de nós, com decisões equivocadas, de não fazer a leitura. Espera aí, eu vou entrar nesse ambiente aqui, mas aqui eu quero ficar do jeito que eu... mas não tem ninguém aqui, cara, o protocolo aqui não é esse. Esse não é o protocolo. Você quer ir no banco? Quero. Então vai ter que botar uma camisa, porque no banco não entra sem camisa. Mas eu quero entrar sem camisa do banco, mas é o protocolo do banco. Então você quer ir sem camisa? Vai numa lotérica. Não sei se pode, mas estou usando um exemplo. Por quê? Porque existe um protocolo. Quando nós olhamos para isso, é isso que a Bíblia está relatando. Que não basta estar na igreja, não basta estar no culto, não basta ser dizimista, não basta ser ofertante. Não. Tem que ter uma vida onde inspire outras pessoas a servir o Deus que nós servimos e que mudou a nossa história. Eu acho que a grande essência da vida não é você se preocupar em quem você é, mas sim quem você se tornou depois que aceitou Jesus. Quem você se tornou? Uma das coisas mais preciosas para mim é quando pessoas lidavam com gente que tinha um encontro com Jesus e tinham dificuldade de reconhecê-los. Não é esse o camarada que parecia o cego lá da porta? Pô, cara, esse cara é igualzinho aquele camarada que estava com a vida paralisada, sempre à margem de onde as coisas aconteciam, sempre na porta do templo, os milagres aconteciam, a festa acontecia, as coisas acontecendo, e ele estava sempre na porta, mas nunca pôde entrar. Nossa, esse cara é igualzinho a ele. E ele disse: sou eu, cara. Mas o que aconteceu com você? Jesus entrou na minha vida, e de uma forma tão grande que você nem é capaz de me reconhecer mais, porque eu sou uma nova criatura. Pessoas não podem andar com Cristo e viver do mesmo jeito, negociando do mesmo jeito, conversando do mesmo jeito, tendo os mesmos relacionamentos. Não tem como. Vai ficar de fora. É o que ele está dizendo. As festas não batem. Pastor, por que você não expulsa da igreja? Porque isso não é uma função minha. Aí tem a historinha do trigo e do joio. Os dois crescem juntos, e quando tiver grande, o anjo vem remover, porque quem remove não sou eu. A igreja tem que estar aqui com todo mundo dentro, pregando a palavra o tempo inteiro de transformação. Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, Deus restaura o seu casamento, Deus liberta seus filhos, Deus abre a porta dos negócios para você, Deus vai colocar fé no seu coração, vai mudar a sua história. E a gente solta o povo. E uns mudam de vida e outros não mudam.
uns mudam em uma semana, outros em um mês. Tem gente que está 7 anos conosco e não mudou nada. E eu vou mandar embora? Manda embora nada. Deixa o joio. Porque Deus tem poder para transformar joio em trigo. Então não é sentença sua. Se você acha que alguém na igreja tem um comportamento incorreto, muda o seu e cola nessa pessoa. Fala para ela, seja igual a mim. Agora se você chegar lá e falar, igual quem? Pô, toma vergonha nessa cara, rapaz. A maior dificuldade hoje de pregar o evangelho não é nem o Satanás, é o comportamento dos crentes. É ou não é? É? Assim de pastor? Pastor, bagunçado. Não paga os outros. Pega as irmãs. Pega nas ovelhas, o pastor. Você ri? A gente vai evangelizar. Tem gente que entra na igreja me olhando assim, ó. Esse dia eu falei para um membro da igreja, rapaz, não sou ladrão não, hein? Que isso, pastor? Está me tratando porque você veio de um ambiente ruim. Eu não sou quem você está pensando, está usando de transferência. E eu não gosto desse troço, não. Que isso, pastor? Aqui, ó. Sai fora. Porque nós estamos vivendo isso, gente. É o tempo inteiro. Nós estamos vivendo isso. Uma igreja descomprometida. Aqui até que nem tanto não, até porque agora o clima também ficou frio. Vi umas irmãs aqui, só Jesus. Umas roupas. E marido. Pastor, o senhor não vai falar nada? Se eu falar, é porque vi. E se eu vi, já sou um criminoso. Não me olha assim não, filho, você viu também. Você está entendendo? Então, sim ou não? Sim, cara. Eu sei de uma coisa, o anjo vai vir e a roupinha tem que estar legal no texto, porque senão vai ficar de fora. Palavra chatinha hoje, né? Mas necessária. Por quê? Porque o Satanás está vindo aí também. Ó, Jesus vem num dia e o Satanás já vem logo atrás, assim, é quase simultâneo. Jesus leva e você fica. Pelo menos uma pessoa entendeu. Quando eu falei você fica, ela falou você fica. Eu vou. Porque eu botei você no inferno agora e você não falou nada. O que nós temos que fazer, gente? Lutar. Sabe por quê? Está lá. Apocalipse. Coloca aí, eu termino aqui. 22:15. Segundo culto dá para ser melhor. Fora ficarão os que praticam, os que cometem, os e todos ficarão. Aí presta atenção, feiticeiro entra, a turma que comete imoralidade entra. Hoje está todo mundo entrando no céu, porque mandar o pecado hoje é dizer que a pessoa vai para o inferno. É ou não? Não pode falar, pastor, nunca mais eu volto aqui, me magoei. Meu irmão, é difícil para todo mundo, a verdade é essa. Buscar uma vida íntegra com Deus, porque não quero ficar de fora, lutar com todas as minhas forças, porque Ele vai voltar para buscar a igreja dele, irmão, e se você ficar, você vai lembrar desse culto, porque aquele dia o pastor falou, profeta, o pastor, falou que eu ia ficar e fiquei mesmo assim. Não, Jesus vai voltar, a trombeta vai. Lembra da trombeta? Porque nem fala mais trombeta. Agora é um DJ. Eu olho e digo, Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, a gente vai marcar um encontro onde? Onde? Lá na esquina, assim, ó. Rua do Ouro. Com a da Pérola. Lá na esquina, perto do Anjo. E você vai marcar lá assim. Sabe? A Rua do Vulcão. Sabe?
do lado do Beelzebub. Queima ele, o Beelzebub e quem for com ele. Meu irmão, vamos caminhar uma vida, lutar, pelo menos para nós ser crente, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. As pessoas olhar e dizer: poxa, eu fico pensando, se o diabo passar perto de Deus, o que Deus vai falar de mim? Tem de visto o meu servo Cláudio? Se, o diabo, eu imagino que ele fala: oh, aquele palhaço, que usa prótese, Monixerei, aquela peça. Mas Deus vai falar: é aquele mesmo, meu bobo da corte, que eu arranquei os cabelos, mas ele descobriu que eu dei ciência para os outros. Daqui um dia está vindo para cá. É assim. Então, meu irmão, lá por onde você passar, vai ter assim de gente indo para o inferno. Porque olha, meu irmão, tá, se você acha que tem congestionamento, olha para fora. O povo tudo querendo entrar. Tudo lá de fora. Fique de pé. Não ri deles não, que já eles vão estar aqui dentro. E é você que vai estar lá fora. Bom, gente, preste atenção em mim. Se você quer caminhar conosco, acha esse jeito maluco nosso muito estranho, mas você tem sido atraído, atrás daquela câmera ali, ó, lá do outro lado tem uma sala, vai ter um casal para te receber, para orar por você, certo? Porque nós estamos aqui lutando para andar com Deus, mas é possível, e nós cremos nisso. Que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, de bons negócios. Feche os seus olhos neste momento, Pai, em nome de Jesus, que não venhamos nos eximir da responsabilidade de sermos teus servos, onde quer que andarmos, como o Senhor ensinou aquela mulher samaritana. Um adorador não tem lugar para adorar, ele adora em qualquer lugar. Abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nas universidades, nas faculdades, no mestrado. Ó Deus, abençoa as nossas mulheres, os homens, ó Pai, os idosos. Ó Deus, abençoa toda a nossa igreja. Ó Pai, age com tua boa mão, com a tua mão forte e poderosa. Ó Deus, essa será uma semana extraordinária. Ó Deus, onde com certeza vamos ser mais crentes do que já somos, pelo poder do nome de Jesus.